Os médicos realizaram mais uma manifestação ontem aqui em Vitória. Eles protestam por melhores condições de trabalho e também contra a vinda de médicos estrangeiros sem uma avaliação prévia para trabalhar aqui no Brasil. A manifestação começou por volta de 5h30 da tarde, na frente do Conselho Regional de Medicina. Participaram médicos de toda a Grande Vitória e estudantes de medicina. Nas faixas e cartazes, mensagens que mostram a indignação. Os médicos protestaram contra a iniciativa do governo federal de trazer médicos estrangeiros sem que antes eles passem por uma avaliação. Foram 2 dias de paralisação. O Conselho Regional de Medicina, junto com o Sindicato dos Médicos, visitou entre hospitais e unidades de saúde 8 estabelecimentos aqui na Grande Vitória. E agora nós vamos conversar com o presidente do CRM, Aloysio Faria de Souza, que está aqui no estúdio, e também com o secretário estadual de saúde, Tadeu Marino, que aceitou o nosso convite para participar dessa conversa. Muito agradecido aos dois doutores pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo. Doutor Aloysio, o que o CRM constatou nesses 2 dias aí, visitando unidades de saúde e hospitais aqui do estado, sobre a estrutura da saúde pública? Veja bem, já é um problema antigo, conhecido, da situação de falta de leitos no Espírito Santo. Falta leitos, a própria secretaria reconhece que falta leitos de UTI. E o que a gente observa, e é extremamente preocupante para a gente, é a situação específica do São Lucas, que é um hospital referência de urgência e emergência, principalmente em trauma. Nós temos algumas imagens da visita que os senhores fizeram no São Lucas. O que mais chamou a atenção dos médicos que lá estiveram? Veja bem, em primeiro lugar, as instalações, ela de forma alguma comporta demanda. São instalações provisórias, mas um provisório que já está demorando muito para a gente, já teria que ter sido resolvido isso. E enquanto reforma o São Lucas, o novo Hospital São Lucas. E essa previsão de inauguração é que tem sido adiada repetidas vezes por motivos administrativos que a gente desconhece. Agora, é extremamente preocupante, porque realmente a situação hoje de atendimento do São Lucas é precária, expõe a população, os usuários, a um atendimento duvidoso, porque não adianta ter equipe médica, ter equipe de saúde e não ter instalações que comportem, que consigam segurar a demanda. Essa queixa dos médicos não é de agora, é antiga. Os senhores perceberam alguma melhora nas unidades de saúde e nos hospitais? Veja bem, no São Lucas não. Em outras unidades, sim. O São Lucas é uma questão até física, uma questão matemática. Não comporta. Onde está, realmente não comporta. Qual solução o Conselho apresentaria, assim? Porque o governo disse que tem a demanda grande, está reformando outro hospital. Qual a solução que o senhor acha que podia ser adotada para resolver agora de imediato isso? Olha, eu acho que tem que ser uma situação emergencial. Eu acho que agora o Estado tem que chamar a sociedade, as entidades médicas, o próprio Poder Judiciário. Eu acho que a gente tinha que acionar o Poder Judiciário. Eu sei, a gente sabe das dificuldades, às vezes, administrativas, de você fazer licitação e tal. E chamar a sociedade, o Ministério Público, a própria Justiça, para se ver uma situação emergencial. Eu considero a situação do São Lucas uma situação emergencial. E o Conselho vai entrar na Justiça? Possivelmente sim. Estamos estudando com o nosso jurídico uma forma e talvez venha até beneficiar os gestores no sentido de se conseguir uma agilidade para a solução do problema do São Lucas. Agora, o outro lado, está aqui o secretário estadual de saúde. Secretário, o Conselho fez essa visita, está muito preocupado com o São Lucas e diz que a situação não melhorou. E ainda está dizendo aqui que demora muito para ter essa reforma do hospital. O que o governo pode fazer, mais uma vez, para tentar atender a demanda dos médicos e principalmente do cidadão? Bom, Mário, é importante dizer que o hospital, como um todo no Brasil, vive uma crise. Esse não é um problema só da saúde pública. Se o CRM for fazer uma visita em hospitais privados do Espírito Santo, nós vamos encontrar também nos hospitais privados pessoas esperando internação 2, 3 dias dentro dos hospitais privados. Mas no corredor, igual fica no São Lucas? É diferente por causa das instalações físicas, mas assim, a dificuldade de você hoje ter um leito de UTI, ter um leito de enfermaria também, infelizmente, acontece nos hospitais privados. Agora, o governo sabe da crise que ele recebeu da saúde pública no Brasil. Quando nós assumimos a gestão em 2011, nós tivemos um déficit, recebemos com um déficit de 3 mil leitos no Espírito Santo. Já abrimos 550 leitos e vamos entregar mais 600 leitos até dezembro.
Então, nunca se abriu tanto leitos e nunca se investiu tanto em saúde pública no Espírito Santo como nesse governo. São 1.200 leitos que serão entregues. A questão do São Lucas, especificamente, é uma obra que começou tardiamente e de trás para frente. Ou seja, o São Lucas ele não pôde começar a sua reforma pelo hospital, onde funcionava o hospital. Então, ele começou justamente numa área que foi desapropriada atrás. Então, o que foi entregue primeiro no São Lucas? Foi entregue leitos de UTI, central de esterilização e centro cirúrgico. Isso já está funcionando? Não, isso não pode funcionar sem a parte da frente que justamente é imagem, alimentação, enfermaria, e isso, junto com o que já foi entregue, vai começar a funcionar justamente agora em janeiro de 2014. Isso, o senhor, quando fala que começou assim de trás para frente, é que começou de maneira equivocada ou era o jeito de se fazer mesmo? Infelizmente, era o que podia se fazer. A obra foi licitada, a transferência do Hospital São Lucas para o Hospital da Polícia Militar, que era de fato para ficar temporariamente, não pôde ser iniciada por onde funcionava o São Lucas, e para não se perder tempo, o governo anterior começou justamente a fazer a obra aonde era possível. E por isso que a gente fala que é de trás para frente, que é justamente a parte de centro cirúrgico e UTI. Só que um hospital não funciona sem o suporte da alimentação, o suporte da imagem, a enfermaria. Esse paciente vai fazer uma cirurgia, ele precisa de uma enfermaria. A enfermaria está sendo entregue agora. Então, nós estamos recebendo agora a obra física, dia 30 de agosto, já estamos fazendo a compra dos equipamentos e colocamos o hospital para funcionar justamente em janeiro, o que com certeza absoluta, a partir de março, essa situação do São Lucas de corredores superlotados hoje no HPM, ela deve desaparecer. Agora, janeiro ainda faltam aí... 3, 4 meses. Não, a gente está em... Agosto. Ainda um pouquinho mais para funcionar. Você disse que em março que vai estar funcionando plenamente. E a partir de janeiro nós colocamos o hospital em funcionamento. Março, essa situação dos corredores do São Lucas, como aconteceu em outros hospitais, está acontecendo, em outros hospitais ela tende a desaparecer. Nós vamos atingir um outro patamar a partir de março de 2014. O CRM defende ainda assim que tem alguma medida emergencial, porque demonstra preocupação com as pessoas que estão ali no corredor. Não tem nada que pode ser feito, secretário, para amenizar pelo menos essas imagens ali? Mário, nós estamos ampliando leitos de hospitais no interior. Fizemos agora, 15 dias atrás, em São Francisco. Nunca houve em São Francisco leitos de UTI. Nós inauguramos leitos de UTI, ampliamos enfermarias em Colatina, em São Mateus. O ano passado, o Estado investiu 56 milhões de reais na compra de leitos privados. Hoje, nós estamos com 160 pacientes internados em hospitais privados aqui da Grande Vitória, para justamente minorar aquela situação e dar mais dignidade de internação aos nossos pacientes. É isso que o governo está fazendo, uma parceria forte com os hospitais filantrópicos, compra de leitos na iniciativa privada e ampliação o mais rápido possível de leitos na rede própria. Faltam médicos? Eu entendo que nós temos necessidade de médicos e acho que esse protesto e essa greve dos médicos, na minha opinião, ela só atinge as pessoas mais pobres e excluídas da sociedade. Eu acho que essa greve ela é contra a população brasileira, contra a nossa população, que deixa de ter consultas especializadas, que deixa de ter cirurgias. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós temos uma concentração médica na Grande Vitória e temos municípios que têm 0,3, 0,5 de médico por 1.000 habitantes. Então, uma taxa muito baixa. Então, eu entendo que tem de se discutir, eu sou favorável do projeto Revalida para os médicos que vierem de fora, mas nós temos estatísticas que provamos que nós temos poucos médicos na periferia, poucos médicos no interior, e isso é um dos motivos, inclusive, da ausência da atenção primária funcionante para colocar pacientes dentro dos corredores dos nossos hospitais. Isso se deve a quê? Porque os médicos dizem que não tem estrutura. Isso deve porque tem médico concentrado aqui na Grande Vitória? Se deve a... Primeiro, as condições de trabalho, com certeza, são melhores aqui nas capitais e na cidade. Segundo, é lógico, evidente que tem a questão de um plano de cargos e salários, tem a questão salarial, mas hoje o governo estadual e os próprios governos municipais e o governo federal estão investindo muito na ambiência de trabalho, que são as unidades de saúde, e estão começando a dar um salário um pouquinho mais digno. É lógico que os médicos só não vão resolver a situação, precisamos de muito investimento na área da saúde pública. Agora, não é permitido você deixar a nossa população desassistida, como nós observamos hoje no interior e nas periferias. Então, é importante que tenham facilidade de médicos chegarem a essa população mais sofrida, mais excluída. Deixa eu voltar ao outro lado aqui, para o presidente do CRM, o secretário está criticando muito veementemente essa paralisação, dizendo que só a população é prejudicada. E o CRM divulgou um
um panfleto dizendo não faltam médicos, diz o secretário. Então, eu tenho uma visão diferente do Tadeu. Eu acho que o grande responsável pelo sucateamento da saúde pública no Brasil é do governo federal, que gasta muito pouco e mal, e sobrecarrega com isso os estados e municípios que não têm condição de dar suporte, não têm condição de atender a população dignamente. Então, veja bem, quanto à penalização, eu também não sou favorável ao movimento de paralisação. Entretanto, chega a um limite que não dá mais. De alguma forma, as entidades, os órgãos, principalmente o Conselho, que é o órgão de fiscalização profissional, que tem que defender a população de uma boa prática médica, eu acho que tem que manifestar. É o poder de se indignar para se ter alguma reação. Porque as medidas que vêm, a maior parte, são paliativas. Essa medida da Dilma, de trazer mais médicos, sem revalida, de oferecer uma bolsa, gente, não seria uma coisa muito mais lógica oferecer um plano de carreira de Estado para os profissionais da área de saúde? Saúde não se faz só com médico. O secretário está dizendo que tem planos de incentivo para o interior, mas os médicos só querem ficar nos maiores centros. Não foi o senhor disso? Concordo. Bonello, eu já trabalhei no interior, eu já fui médico de interior. Na maioria dos municípios não tem a mínima condição do médico atender. Secretário. Olha bem, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro é que esse projeto dos Mais Médicos, ele é principalmente para atender a atenção primária de saúde. A atenção primária de saúde, você precisa ter uma unidade de saúde com ambiência de trabalho digna para o médico e para a população, mas não precisa toda essa especialização. É o médico que vai atender, é a porta de entrada da população. Se você não encontra um médico em Coporanga, em Pancas ou aqui na nossa periferia de Terra Vermelha, essa mãe com seu filho doente ou esse senhor idoso que tem uma hipertensão ou diabetes, ele vai procurar os corredores dos hospitais. Então, na verdade, nós não estamos falando de médicos super especializados. Esse projeto não é para médico super especializado, é para médico da atenção primária, médico da atenção básica de saúde. Essa questão do revalida é importante, mas é importante dizer, Mário, que 45% dos médicos da Inglaterra são médicos estrangeiros. O Brasil é um dos países do mundo que tem menor quantidade de médicos estrangeiros trabalhando. Nós temos 1,8% de médicos estrangeiros no Brasil. Portugal é 33%, então também a gente tem de parar com essa questão e eu acho que precisa de fato conversar mais com a academia, precisa de conversar com as entidades médicas, mas que tem necessidade dos médicos em cidades do interior, em periferias das grandes cidades. Nós temos de ter médico porque não podemos deixar a nossa população desassistida. Para ir terminando aqui, eu vou ouvir a última participação dos senhores. Na avaliação do senhor, qual é a responsabilidade dos médicos hoje na crise, nos problemas que a gente vê na saúde? Porque os médicos falam claramente que o governo deveria investir mais e com mais celeridade, com mais rapidez, haja visto o caso do São Lucas. Do senhor, que é o gestor público da saúde, qual é a responsabilidade dos médicos? Eu acho que o médico ele é de fundamental importância na assistência à saúde. Hoje a visão nossa de saúde é uma visão intersetorial. Não se faz saúde só com médico, se faz saúde com enfermeiro, com assistente social, com terapeuta, com fisioterapeuta, mas o médico é um setor primordial na saúde. Sim. Eu acho que nós temos de ter cada vez mais formação e qualidade de formação para os nossos médicos. Ele tem que ter sensibilidade com que tipo de atenção ele vai fazer para a nossa população. Ele tem também que ter dedicação maior à sua prática médica. Está faltando, senhor? Eu acho que falta, em todas as profissões falta isso, na nossa, infelizmente, não é diferente. Doutor Luiz, para a gente encerrar aqui. Olha, eu discordo dessa visão do Tadeu, quando fala que a Inglaterra tem 40 e poucos %. Eu já trabalhei na Inglaterra, já fiz curso na Inglaterra, eu conheço a medicina na Inglaterra. É lógico que existe. Eu só queria que me apresentasse um médico na Inglaterra ou nos Estados Unidos que tenha entrado sem fazer uma prova de mostrar a sua condição de conhecimento profissional. E de domínio do idioma. Não existe. Agora, esses países atraem porque existe uma política séria de saúde, existe um planejamento estratégico e uma remuneração adequada e condições excelentes de trabalho. Então, é lógico que vai atrair. O Brasil não vai atrair com essa baixa remuneração. Eu vivo dizendo o seguinte, sem plano de carreira de Estado não se consegue colocar profissional da área de saúde. A prova, Bonello, é o seguinte, não falta juiz nem promotor no interior. Eles têm fora e têm plano de carreira e um salário decente. A gente poderia continuar com o debate, mas eu vou encerrando aqui para mudar de assunto. Só para resumir, então, uma informação: em janeiro do ano que vem começa a funcionar o novo São Lucas com 1.200 leitos, informação do secretário. 1.200 leitos nós já vamos abrir nesse ano. Lá vai começar a funcionar com 160 leitos.
120 leitos de clínica e 40 leitos de UTI. O que deve amenizar um pouco essa imagem do corredor lotado. O secretário critica muito a paralisação dos médicos, diz que só a população é prejudicada. O CRM, por sua vez, diz que a manifestação porque se chegou a um limite. Não é possível trabalhar dessa forma, de acordo com a avaliação do CRM. Muito obrigado aos senhores pela presença aqui no Bom Dia Espírito Santo.